Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de forma especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O tema deste mês é esperanças e consolações. O palestrante de hoje é o nosso amigo Alberto Leitão, que também é trabalhador da casa, e hoje ele vai nos falar sobre assistência espiritual. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A leitura de hoje é do livro Estude e Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 4, intitulado Benfeitores e Bênçãos. Confiemos nos benfeitores e nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem, no entanto, esquecer as próprias obrigações no aproveitamento do amparo que nos ofertam. Pais abnegados da terra, que nos propiciam o ensejo da reencarnação, por muito se façam servidores de nossa felicidade, não nos retiram da experiência de que somos carecedores. Mestres que nos arrancam as sombras da ignorância, por muito carinho nos dediquem, não nos isentam do aprendizado. Amigos que nos reconfortam na travessia dos momentos amargos, por mais nos estimem, não nos carregam a luta íntima. Cientistas que nos refazem as forças nos dias de enfermidade, por mais que nos amem, não usam por nós a medicação que as circunstâncias nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam a viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos suprimem o suor da subida moral. Ninguém vive sem a cooperação dos outros. Encontramo-nos, porém, à frente do amor de que todos somos necessitados, assim como o vegetal diante do apoio da natureza. A planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Assim também no reino do Espírito. Todos temos problemas reclamando o concurso alheio, mas ninguém pode forjar a solução do esforço para o bem que depende exclusivamente de nós. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro e todo esse aprendizado. Envolvidos pela Tua luz, Pai amado, vamos abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pelo nosso amigo Alberto, que preparou esse estudo com tanto carinho. Que o Evangelho do Mestre Jesus seja nosso guia de conduta nesta jornada terrena e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todas as nossas aflições. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então o nosso amigo Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente conectados para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. Narra Irmão X no livro Pontos e Contos, na psicografia de Chico Xavier,
uma passagem intitulada Proteção Educativa. Irmão X nos conta que no confortável jardim da família Torres encontravam-se dois espíritos conversando, Ezequiel e Antônio. Aqueles dois espíritos eram os responsáveis por proteger aquela família Torres. Tinham por missão uma dupla guarda àquela família, tendo em vista os elos afetivos do passado que os ligavam àquela família. Ezequiel era um espírito superior e que estava vindo para conversar com Antônio, que ficava 24 horas por dia naquela residência, protegendo aquela família, e Ezequiel estava vindo para saber de Antônio, ele na condição de espírito superior, como é que estava aquela proteção, aquela família que era formada pelo casal Malvina e João e por seus 4 filhos, José, Oscar, Hermenegildo e Paulo. E Ezequiel tinha uma dívida de gratidão para com Malvina e João. Apesar dele ter se distanciado muito evolutivamente, não os havia esquecido. E ele, então, havia conseguido, com a sua intercessão, reunir Malvina e João com os antigos adversários na condição de pais e filhos. Então, aqueles 4 filhos vinham para tentar a reconciliação com Malvina e com João. E Ezequiel, então, nessa conversa no jardim da família Torres, pergunta para Antônio como é que Malvina estava se comportando. E Antônio responde que ela não estava se comportando bem, que ela se sentia a mais infeliz das criaturas e que vivia se queixando de tudo e que sua queixa havia contagiado o marido e os filhos. Ezequiel então perguntou para Antônio: mas há alguma enfermidade para justificar essas queixas? E Antônio respondeu: não, muito pelo contrário, todos gozam de muito boa saúde e todas as manhãs eu os assisto com as energias benfazejas. E Ezequiel então volta a perguntar: será então por conta do salário, eles recebem o salário suficiente para viver? E Antônio respondeu: sim, recebem. João é um alto funcionário, dirige um escritório e é muito bem remunerado. José e Oscar trabalham numa oficina e também recebem boa remuneração. E Hermenegildo e Paulo trabalham no centro da cidade também com bons salários. Não há por que eles reclamarem dos salários. E Ezequiel insistiu mais uma vez e perguntou: mas eles sofrem alguma perseguição descabida? E Antônio respondeu: não, todos eles são muito benquistos, as pessoas gostam, têm ligações afetivas com eles. E então Ezequiel disse que ia observar pessoalmente. Entraram na casa e Malvina estava conversando com uma vizinha. Passaram a prestar atenção naquela conversa, e a conversa era só de reclamações. Reclamava que o marido não era bem remunerado, que era explorado pelos patrões, que os filhos também não ganhavam bem, enfim, um monte de reclamações que Ezequiel ouviu silenciosamente. Então chegou a hora do almoço. O João, o marido e os filhos chegaram para o almoço. E aquele almoço foi de novo um palco de reclamações. Porque João reclamava dos acionistas da empresa, reclamava dos políticos, reclamava do pão que estava mal feito, do guardanapo que estava mal colocado. Enfim, muitas reclamações, passando uma condição de superioridade. E os filhos, vendo o exemplo daquele pai, repetiam o modelo, e então eram muitas palavras insensatas, muita maledicência, e assim foi aquele almoço que Ezequiel, por 2 horas, ficou observando. Ao final dessa observação, Ezequiel chama Antônio e diz para ele assim: nós precisamos deixar os nossos amigos a sós por algumas semanas.
E Antônio fala, mas como? Se está essa situação toda, se a gente se afastar, como que vai ser? Vai piorar tudo. E Ezequiel disse, não, eles precisam ficar sozinhos por 30 dias. Porque a Malvina está recebendo a proteção confortadora. Mas o que nós precisamos dar a ela e a todos é a proteção educativa. E assim se afastaram por 30 dias. Imagine, né, o alvoroço que foi naquela casa. Os filhos entraram em briga corporal, o Oscar fraturou o braço direito, o Hermenegildo foi despedido por insubordinação do seu trabalho, o Paulo levou um tombo no trabalho, o José teve uma crise de apendicite e 5 dias após o afastamento daquela dupla protetora, João, o chefe da casa, foi atropelado. E a situação assim transcorreu por 30 dias. Após os 30 dias, Ezequiel e Antônio voltaram para observar como estava a situação. E encontraram uma Malvina sem tempo para nenhuma reclamação. Encontraram uma Malvina em oração e profundamente transformada. Esta é a passagem que escolhemos para prepararmos as nossas mentes, os nossos corações, para conversarmos sobre o tema que se apresenta nesta oportunidade, dentro do tema do mês Esperanças e Consolações. Vamos conversar sobre assistência espiritual. Acabamos de ver uma história onde havia uma assistência espiritual na residência da família. E a assistência espiritual, ela se dá muitas vezes dentro da casa espírita e muitas vezes fora da casa espírita. Então vamos olhar um pouquinho para esses dois cenários, a assistência dentro da casa e a assistência fora da casa. Vamos perceber qual é o fundamento principal da assistência espiritual. Esse é o primeiro ponto para nós abordarmos, para compreendermos os dois seguintes, que é a assistência na casa espírita, que vai se dar através do trabalho, das reuniões, como vamos ver, e a assistência fora da casa espírita, que também vamos ver como ela se dá, como se deu essa da nossa história. E, em paralelo com esses 3 objetivos, vamos buscando as consequências morais, o que isso significa para nós nos dias de hoje, para a mudança de comportamento e de atitudes. Entrando no primeiro objetivo, fundamento da assistência espiritual, nós poderíamos resumir esse fundamento naquela máxima que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscais e Achareis. Ele coloca a máxima: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esta é a máxima da assistência espiritual. Nós fazemos a nossa parte para que o céu possa fazer a parte dele, para que a proteção assistencial possa ser feita. O objetivo dos espíritos, quando nos assistem, é promover o progresso e não atender às nossas futilidades, às nossas paixões. Os espíritos nos solicitam disciplina, nos solicitam domínio de nós mesmos, nos solicitam esforço, bom uso do livre-arbítrio para poder, então, a ajuda do céu chegar. E também esta ajuda se dá quando nós estamos fora do corpo físico. A ajuda também se dá durante o desprendimento do sono. Então aqui já é muito marcante nós vermos esse fundamento, porque em que condições nós estamos fora do corpo físico quando vamos dormir. O benfeitor Calderaro, no livro Instruções Psicofônicas, nos dá uma orientação grave a esse respeito. E ele nos diz assim: não há noite proveitosa sem dia correto. Então, se queremos ter uma noite proveitosa em contato com os bons espíritos para nos auxiliarem, nós precisamos fazer a nossa parte, termos um dia correto. Então, a assistência espiritual, ela tem este fundamento principal. A assistência espiritual, ela vem para favorecer o nosso crescimento espiritual e não as nossas futilidades. Ela envolve de nossa parte o compromisso moral. E ela não impõe condições para auxílio, mas ela respeita o nosso livre-arbítrio. Porque a assistência espiritual, os benfeitores espirituais, eles sabem melhor do que nós que a solução
de todas as nossas questões está em nós mesmos. Por isso que a assistência ela vem, ela nos orienta, ela fala aos nossos ouvidos, mas depende de nós tomarmos as atitudes que precisamos tomar. Então, este primeiro objetivo, o fundamento da assistência espiritual dada pelos espíritos benfeitores, é nós fazermos a nossa parte. Que isso fique muito claro para darmos sequência. Quando pensamos na assistência espiritual dentro da casa espírita, é preciso nós entendermos por que nós chegamos à casa espírita em desequilíbrio. Por que nós chegamos à casa espírita adoecidos, vamos dizer assim. Né? Porque tudo isso se deve ao nosso comportamento, como André Luiz vai nos explicar em várias das suas obras. Né? Ele vai dizer que, por exemplo, no Missionários, no Mecanismos da Mediunidade, que todo desregramento de natureza física ou moral vai ter impacto no nosso equilíbrio orgânico. Então, se nós temos uma queda moral ou uma queda física mesmo, desregramento também físico, isto vai ter como consequência desarmonia no nosso veículo carnal. Por isso que é preciso fazermos a nossa parte para sermos assistidos. Né? É preciso que a gente cuide das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que possa, de fato, a assistência espiritual surtir o efeito desejado. Né? Quando a gente aflige a nossa mente, vai dizer André Luiz lá no Missionários da Luz, isso gera inquietação, isso gera enfermidade. Então, quando a gente renova o nosso pensamento, tudo ao nosso redor se modifica. Então, é preciso nós fazermos a nossa parte, escolhendo o que estamos pensando, de maneira que a assistência espiritual ela se torne efetiva. A assistência na casa espírita, inicialmente, ela se dá através da reunião pública, que é a reunião que todos nós conhecemos, é a reunião em que a casa está com as portas abertas e nós chegamos lá, sentamos, assistimos uma palestra, tomamos passe, participamos do atendimento fraterno, se desejarmos. Esta é a primeira assistência que nós recebemos. E ela tem as suas partes, que vamos aqui rapidamente passar por elas para nós entendermos como que a assistência está se dando em todo o tempo que nós estamos dentro da casa espírita. A primeira atividade que acontece na reunião pública é a atividade da recepção. Nós chegamos na casa e somos sempre recepcionados por alguém. Ora, e essa recepção ela é feita pela equipe de encarnados, mas há também uma equipe de desencarnados comandando aquela tarefa, como todas as tarefas da casa. A gente percebe que há uma ligação, um elo de assistência, né, que começa em Deus. Deus é que está assistindo a todos nós, né? Jesus, os bons espíritos e os próprios tarefeiros, que também têm a oportunidade de assistirem na medida em que recebem a assistência dos bons espíritos. Né? Então vejam como é importante nós compreendermos isso. Quando chegamos à casa espírita, ali começa a nossa assistência espiritual naqueles que nos recebem. Né? E Jesus, aliás, chama a atenção disso para nós estarmos atentos, né? No Evangelho de João, ele vai dizer assim: quem recebe alguém, se eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe quem me enviou. Para mostrar a responsabilidade. Cada pessoa que chega é como se fosse o próprio Cristo chegando à casa. É isso que ele está nos dizendo. Para nós, então, nos empenharmos em fazer a tarefa da melhor forma possível. Após sermos recepcionados, nós vamos ouvir a palestra, ouvir a exposição doutrinária. Né? E esta, diríamos que é a melhor parte da assistência espiritual, fazendo um paralelo com aquela passagem de Marta e Maria, né, em que Maria escolheu ficar ali aos pés do Cristo, ouvindo as suas lições. A evangelioterapia ou a exposição doutrinária, ela é a mais importante porque ela vai nos trazer informações que poderão mudar as nossas atitudes, vão nos esclarecer em busca de uma cura real, vão nos trazer conhecimento que vai embasar a nossa fé, que vai nos consolar e que vai, por fim, fazer com que nós nos mobilizemos em favor do próximo. Essa é, digamos assim,
o resultado que nós podemos encontrar após nós estarmos tendo conhecimento da doutrina dos espíritos. Os bons espíritos preparam esse ambiente do salão antes de nós chegarmos. Durante a exposição doutrinária, os espíritos estão nos examinando e vendo as nossas necessidades. A assistência espiritual está se dando ali, não é só lá na sala de passe, como muitas vezes nós pensamos. Ali no salão, os espíritos já estão nos examinando, vendo quais são as nossas necessidades, para, quando chegarmos à sala de passe, tomarmos o passe que seja o mais adequado para cada um de nós. As companhias espirituais que trazemos para a Casa Espírita, elas também assistem à palestra, elas também podem se esclarecer com tudo que está acontecendo naquela palestra, né? As companhias espirituais que muitas vezes podem ser aqueles que estão nos perseguindo. Então, na reunião pública já há um processo de desobsessão, quando os espíritos, nossas companhias, estão também ouvindo aquilo que nós estamos ouvindo, e eles podem se modificar da mesma forma que nós, né? Muitas vezes nós chegamos na casa espírita com uma dor de cabeça ou com uma dor no estômago, e apenas ao ficarmos assistindo a exposição doutrinária, aquela dor já vai passar. O que é isso senão a atuação, a assistência espiritual dos espíritos e também o poder da boa palavra, né? Porque a boa palavra, ela faz com que o nosso cérebro secrete uma substância que se chama endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor. Quem explica isso é Bezerra de Menezes, lá no livro Nas Fronteiras da Loucura. Então, muitas vezes, nós estamos com uma dor e aquela dor já passa na própria exposição doutrinária. Ora, depois vamos para a fluidoterapia, que é o passe, né? E o passe é uma transfusão de energias, onde os espíritos retiram as energias deletérias, nos dão energias benfazejas, socorrem toda a nossa carência, né? Há uma doação de fluido vital que dá vida aos nossos órgãos, né? Que pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Então, aquele é o momento de nós nos renovarmos energeticamente. E esse processo ele vai ser mais eficiente conforme for a nossa adesão, conforme for a nossa confiança, né? Assim nós poderemos assimilar de forma mais, vamos dizer assim, perfeita, de uma forma mais eficiente, os fluidos que estamos recebendo quando participamos com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa certeza de que ali os bons espíritos estão nos assistindo. Ao sairmos da sala de passe, recebemos um outro tipo de assistência espiritual através da água magnetizada, né? Como Allan Kardec explica lá no livro dos Médiuns, né? Os espíritos depositam os fluidos na água e muitas vezes são fluidos que não têm possibilidade de serem fornecidos pelo passe, e eles são fornecidos quando nós ingerimos aquela água. Então, há um trabalho complementar de doação fluídica através da água, né? Nos dias de hoje, por exemplo, que a Casa Espírita está fechada, nós estamos assistindo à exposição doutrinária do nosso lar. Como que nós recebemos isso? Nós recebemos as energias através da irradiação. Os bons espíritos irradiam energias em nosso favor. Os bons espíritos fluidificam as nossas águas. Então, é preciso que tenhamos a confiança para podermos atrair essas boas energias, né? Essa irradiação, ela será mais eficiente conforme for a nossa confiança para atrairmos as energias. Mas mesmo na pandemia, a assistência espiritual que a Casa Espírita dá, ela continua, né? Há o atendimento fraterno, por onde também os benfeitores atuam, né? Através de orientações à luz da doutrina espírita, para entendermos as dificuldades que estamos passando, e continuamos a ter o atendimento fraterno, agora através da internet, né? Vocês veem aí nos avisos que é possível ter o atendimento fraterno. Então, o atendimento fraterno é mais uma forma dos espíritos nos ajudarem, né? Então, vejam que essas partes da reunião pública, elas se interligam, né? Desde a recepção, passando na evangelioterapia, onde nós nos preparamos adequadamente para o passe, vamos para o passe, e após essas etapas estamos perfeitamente preparados
para falarmos das nossas dificuldades no atendimento fraterno, se assim o desejarmos. A Casa Espírita apresenta várias outras reuniões que também vão nos assistir espiritualmente, né? As reuniões de estudo, a evangelização da família, as reuniões de assistência e promoção social, as reuniões mediúnicas, por onde os nossos nomes são enviados para a oração. E assim nós vamos tendo esta assistência. Mas, lembrando lá do fundamento, se nós não fizermos a nossa parte, essa assistência ficará extremamente prejudicada. Principalmente quando nós acordamos e entendemos que precisamos conhecer mais e vamos estudar a doutrina espírita. Isto melhora a nossa assistência espiritual, porque o estudo vai nos possibilitar sairmos da condição de usufrutuários para a condição de trabalhadores, realizando qualquer tarefa na casa. E o trabalho é o melhor remédio que nós podemos tomar para qualquer desarmonia que nós eventualmente tenhamos. Mas agora falando um pouco da assistência fora da casa espírita, como foi a história que contamos, é a providência divina a nosso favor. Deus. Tudo é feito para que nós sejamos felizes. Então Deus está nos assistindo incessantemente, sempre objetivando o nosso progresso. E são muitos modos, inclusive nos conduzindo à casa espírita. Cada um de nós for lembrar como é que eu cheguei à casa espírita, certamente há a intercessão dos bons espíritos para que a gente possa chegar a este objetivo. Então, os espíritos agem através dos amigos, os espíritos agem a nosso favor em todas as situações. São os nossos amigos espirituais, são os mensageiros de Deus. Isto por si só já é uma ideia muito consoladora. Allan Kardec vai abordar essa assistência espiritual no Livro dos Espíritos, na questão de número 514. Ele vai classificar essa assistência, que é feita por espíritos chamados de protetores, de espíritos familiares e espíritos simpáticos. Vamos passar aqui rapidamente sobre essas três categorias que Kardec apresenta. Os espíritos protetores, conforme está lá no Evangelho, capítulo 28, aquele capítulo das preces, no item 11, Kardec registra assim: todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Desempenha a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso. Então, todos temos um espírito bom. O que significa isso? Um espírito de segunda ordem. Nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Cada um de nós tem o seu espírito protetor. Isto é altamente consolador. E nós precisamos sintonizar a nossa comunicação com ele para que ele possa nos ajudar, né? Os espíritos protetores, resumindo o que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, né, são de ordem elevada, como nós já falamos, relativo, quer dizer, o de terceira ordem tem um protetor de segunda, o de segunda tem um protetor de primeira, é um orientador principal e superior, né? Possivelmente ali o Ezequiel, que era um espírito superior, era esse orientador principal, e o Antônio um orientador secundário, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles ficam felizes quando nós correspondemos às suas orientações, e eles sofrem quando nós sucumbimos, quando nós não atendemos os seus conselhos. Sempre que nós os chamamos, eles comparecem e têm uma missão prolongada, né, que se prolonga durante toda a nossa existência, muitas vezes para o mundo espiritual e muitas vezes em várias existências, como Kardec explica, né? Então, esse espírito protetor, ele é como se fosse uma voz da nossa consciência. E eles agem também por intermédio de pessoas encarnadas que estão ao nosso lado, que muitas vezes nós não atendemos aos seus conselhos. Então, eles atuam através, muitas vezes, de pessoas que nos cercam para que elas falem para nós aquilo que eles estão falando e nós não estamos ouvindo. Isso Kardec apresenta também lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala dos pressentimentos. Então, é o nosso anjo da guarda, é o nosso espírito protetor. E esse espírito, quanto mais elevado ele é, mais ele pode atender a centenas de encarnados. Allan Kardec vai dizer isso lá no Livro dos Médios,
na segunda parte, no capítulo 24, no item 268, na questão de número 5. Kardec diz que quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação, tendo como certo que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Então aqui nós vemos a proteção a sociedades, a cidades, a povos, a ciência, a arte e por aí vai. Atualmente, na nossa pandemia, com certeza, toda a equipe médica, a equipe de enfermeiros, a equipe de cientistas estudando para produzirem a vacina estão sob assistência espiritual. Não tenhamos dúvida disso, porque os espíritos trabalham para que nós, andando com as nossas próprias pernas, nós consigamos encontrar solução para as nossas dificuldades. Depois dos espíritos protetores, Kardec apresenta os espíritos familiares, que são espíritos menos elevados, mas que também são bons, são magnânimos, são amigos, são parentes. Né? Às vezes pessoas que nem conhecemos nessa existência, que eles vão intervir nos atos da nossa vida. É um outro tipo de assistência. Talvez poderíamos imaginar que o Antônio era um espírito familiar e que o Ezequiel era o espírito protetor. Então, os espíritos familiares são orientadores secundários. Eles são atraídos por afeições particulares, eles interferem nas particularidades da nossa vida, como o Antônio estava interferindo, mas só atuam com a permissão do espírito protetor. Então, eles só atuam com a permissão, como vimos, o Antônio atuava com a permissão do Ezequiel, e este estava vindo lhe investigar como estava essa proteção. O espírito familiar tem uma proteção, é uma missão temporária, não prolongada como a do espírito protetor. Eles são bons, mas são pouco adiantados. Já o espírito protetor é um espírito de ordem superior, como falamos. Né? E os espíritos simpáticos, né? Que são aqueles que se aproximam de nós por analogia de gosto e pendores. E agora nós podemos ter espíritos simpáticos, bons ou maus. Eles serão atraídos pelos nossos gostos, pelos nossos pendores. Então vejam, Allan Kardec vai dizer assim: sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é a mais das vezes o seu próprio mau gênio, o seu próprio obsessor. Por quê? Porque de acordo com as nossas tendências, nós vamos atrair os espíritos simpáticos. Então, se nós gostamos de determinada coisa e eles também gostam, eles serão atraídos para nós. Isso vai se explicar as companhias obsessivas na questão dos vícios, né, da bebida, das drogas, do sexo, do jogo. Sempre nós teremos espíritos simpáticos a esses vícios nos acompanhando. Da mesma forma, se estivermos fazendo bem, teremos espíritos simpáticos ao bem que estarão nos acompanhando. Ora, os espíritos simpáticos, então, eles têm semelhanças de inclinações. Né? São relações temporárias, sempre vinculadas ao nosso comportamento e só agem se encontram acesso em nós. Nos encaminhando, então, para o final da nossa exposição, já falamos da assistência espiritual dentro da casa espírita e fora da casa espírita através dos espíritos, né, benfeitores, seja o nosso espírito protetor, em especial, seja um espírito familiar e até mesmo um espírito simpático poderá estar nos assistindo, dependendo do nosso comportamento, né? Dependendo daquele fundamento que falamos lá no início: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, quando estamos fazendo a nossa parte, não faltarão espíritos para nos assistirem. É muito consolador essa ideia, né? Porque mostra que ninguém está sozinho. Em qualquer lugar que nós estivermos, um encarcerado dentro de uma prisão, numa solitária, ele não está solitário, porque ele tem a companhia espiritual. Porque todos nós somos filhos de Deus. Por mais que estejamos ainda nas faixas da ignorância, a assistência espiritual não nos falta. E Deus auxilia as criaturas através das criaturas. Então é importante que entendamos que também há encarnados que agem para nos assistir, porque estão sendo inspirados pelos bons espíritos,
Porque no final a gente pensa naquela família universal, né, em que todos nós pertencemos a essa família. A gente pensa no nosso papel na sociedade como co-criadores, mas tudo estará submetido à lei do mérito. E, apesar de nós atuarmos muitas vezes como intermediários de uma assistência, nós precisamos ter sempre claramente na nossa mente que a obra é do Cristo, né? E em tempos de pandemia, isso se acentua ainda mais, né? Porque a assistência espiritual, ela não tem barreiras físicas, então nós passamos a recebê-la em qualquer lugar que nós estivermos, não precisamos necessariamente estarmos dentro da casa espírita. E nós vamos concluir as nossas reflexões lembrando de um texto escrito por Allan Kardec, em 25 de março de 1856, intitulado Meu Guia Espiritual. Esse texto foi publicado depois em obras póstumas, em 1890. Kardec diz que certa noite ele estava no seu gabinete de trabalho na Rua dos Mártires, né, na sua residência, quando ouviu pequenos golpes reiterados na parede. E ele começou a ver, procurou, olhou de um lado, olhou do outro e não conseguiu encontrar nada. Percebeu que quando ele parava de trabalhar para investigar o barulho parava. Quando ele voltava a trabalhar, o barulho voltava. Enfim, ele não soube entender o que estava se passando. Mas no dia seguinte tinha uma reunião na casa do senhor Bodin. Vejam que aqui, o Livro dos Espíritos, nem publicado tinha sido ainda. Então Kardec frequentava as reuniões na casa do senhor Bodin e na casa do senhor Rostand. Então, na casa do senhor Bodin, ele perguntou ao espírito que se apresentou se poderia dar uma explicação para ele, saber que batidas eram essas, né? Quem era que estava ali. E o espírito responde que era o guia espiritual dele, era o espírito protetor dele, que estava ali para ajudá-lo, para assisti-lo espiritualmente. E ele pergunta, mas quem é ele? O que ele queria? E o espírito fala, você pode perguntar diretamente a ele, porque ele está aqui. E quando Kardec pergunta diretamente a esse espírito, ele disse que estava querendo que ele observasse um erro que ele estava cometendo no texto que ele estava escrevendo. Manda que ele relesse da 3ª à 30ª linha. E quando Kardec vai para casa e vai reler, ele encontra esse erro e fica admirado de ter cometido aquele erro. Mas esse espírito, ainda na casa do Sr. Bodin, vai dizer para ele essa famosa frase que nós já repetimos muitas vezes, quando ele se identifica dizendo, para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui durante 1/4 de hora estarei à sua disposição. Kardec faz uma nota nesse texto, dizendo que esta advertência de que ele estaria 15 minutos por mês, ele entendeu como sendo uma advertência para que ele não ficasse todos os momentos recorrendo ao seu espírito protetor. Que ele fizesse a sua parte e recorresse apenas quando houvesse uma extrema necessidade, e para isso 15 minutos por mês seria suficiente. Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1861, vai declarar que esse espírito protetor dele era o Espírito de Verdade. Era ninguém menos do que Jesus. Então Kardec, um espírito superior, de 2ª ordem, tinha como espírito protetor Jesus, um espírito de 1ª ordem, que veio para trazer a doutrina espírita. Kardec trabalhando no mundo físico, Jesus trabalhando no mundo espiritual. E nós temos agora, ao nosso dispor, este tesouro para conduzir as nossas vidas, para nós sermos pessoas mais felizes, que saibamos aproveitar todas as lições que aqui a doutrina espírita nos apresenta. Muito obrigado pela atenção de todos mais uma vez, que Jesus nos abençoe. E vamos agora ouvir a prece final que será feita pela nossa irmã Geise, trazendo assistência espiritual para o nosso lar através das energias irradiadas e da água magnetizada. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Graças a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso mestre e irmão mais velho, e aos benfeitores espirituais da casa da Irmã Rosa. Queremos agradecer por esse momento de estudo, de esclarecimento e de amparo espiritual. Estamos chegando no final do encontro de hoje
e podemos dizer: querido Mestre Jesus, abastecidos estamos do seu amor, do seu amparo, da sua misericórdia. Convencidos ficamos da providência divina que se faz presente na vida de cada um de nós. Estamos felizes por estudarmos os teus ensinamentos nesse momento em que as dores da alma se fazem presentes. O teu Evangelho é o remédio que precisamos para nos fortalecer. O Senhor nos disse que quando estivéssemos 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente. Te sentimos, querido Mestre, a sua presença se faz em nossos corações, dentro dos nossos lares. Sentimos o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia, a tua harmonia, o teu bom ânimo. Sentimos nesse momento a vida em abundância espiritual. Queremos pedir pela fluidificação das nossas águas, que os fluidos, para melhor vivermos, sejam colocados em cada água. Queremos finalizar esse feliz encontro no dia de hoje, refletindo e sentindo sobre o amparo espiritual que se faz presente em nossas vidas. Muita paz para todos. Graças a Deus.